Esse é o projeto O Mosaico do Negacionismo. Esse projeto está sendo organizado por Marcos Linhares, jornalista, e por mim, Adriana Cortland, psicóloga e escritora. A ideia desse projeto é dialogar, conversar, trazer entrevistas e artigos de profissionais de várias áreas de conhecimento para que assuntos relacionados com negacionismos diversos possam ser discutidos. Nós convidamos diversos profissionais que vão vir aqui dar entrevistas, que vão publicar seus artigos nesses projetos, para que essa discussão alcance o maior número de pessoas possível e que a gente possa realmente cuidar com carinho da informação baseada em conhecimento. Então, essa é a entrevista agora com o historiador, com o professor Lindon de Araújo Santos. Ele é professor da Universidade Federal do Maranhão e ele aceitou participar aqui do nosso projeto. O professor Lindon vai se apresentar, mas eu já adianto um pouquinho a área de pesquisa dele enquanto historiador. Ele pesquisa sobre fundamentalismo e ele vai conversar, vai contar um pouco sobre esse assunto. O título da entrevista é A Religião no Espaço Público, o negacionismo do outro e possibilidades de coexistência. Então eu passo a palavra ao professor Lindon Santos e agradeço imensamente a sua presença em honrar o nosso projeto com o seu conhecimento, fruto de tantos anos de pesquisa. Obrigada, professor. Eu que agradeço, Adriana, pelo convite, pelo espaço aberto, pela oportunidade e por poder compartilhar desse momento aqui, na expectativa realmente de construir uma outra linguagem, uma nova forma de lidar com essa realidade que nós estamos presenciando, nós estamos vivenciando. E eu quero parabenizar o projeto pela sua ousadia e pela profunda necessidade de um espaço como esse hoje. Eu quero agradecer e registrar aqui minha alegria de partilhar esse momento e conhecer vocês também. Tá bom, Adriana? Muito obrigado. Eu começo falando um pouco da minha trajetória de formação como historiador. Antes de fazer história, eu fiz também teologia, uma teologia protestante, uma teologia evangélica, no Rio de Janeiro, mas a partir da teologia fui instigado a pensar e a fazer também história, por influência familiar. E a história e a teologia se tornaram, assim, dois campos, duas esferas do saber, que, vamos assim dizer, estruturaram uma trajetória. E esse diálogo, essa interface entre teologia e história, e, por que não, entre religião e a vivência, o vivido do cotidiano das pessoas. Então, desenvolveu-se uma preocupação, uma instigação de pesquisar justamente essa relação entre religião na sociedade contemporânea no Brasil e trazendo mais a miúde o protestantismo, que é um contexto de vida, de história de família, de vida de onde eu fui formado. Por isso eu me tornei um historiador da religião, das religiões e das religiosidades, olhando especificamente, afunilando para a presença protestante evangélica no Brasil, que é uma presença já de quase 2 séculos, praticamente. E esse objeto, esse olhar, foi se tornando mais complexo, mais aprofundado na medida que as pesquisas foram caminhando. Então, eu fui fazer o mestrado em Ciências da Religião na Universidade Metodista de São Paulo, fui fazer o doutorado na Unesp, Universidade Estadual Paulista, no campus de Assis, justamente na área de concentração, História das Religiões e Religiosidades, trabalhando sempre o protestantismo no Brasil e na América Latina. E a partir da vivência de sala de aula, a vivência também com esse mundo evangélico no seu cotidiano,
a vivência da pesquisa, dos arquivos, né? Eu fui, então, escrevendo, produzindo, orientando alunos, né? E observando, e recentemente, premido, né? Pressionado assim, pelos acontecimentos recentes do Brasil, políticos, e esse protagonismo que os evangélicos estão tendo, sobretudo a partir, né, de 2016 para cá, eu fui levado, então, a me aprofundar numa temática de pesquisa, né, que está muito presente hoje e que eu estou descobrindo que nunca foi tão periférica e marginal assim, que é a questão do fundamentalismo, né? Essa questão do fundamentalismo não se apresenta hoje como algo secundário. Do meu ponto de vista, é tão central que a gente precisa realmente debruçar-se, mais do que um termo pejorativo, negativo, né, de chamar alguém de fundamentalista, mas o fundamentalismo é um fenômeno de longa duração, um fenômeno que está presente no Ocidente, no Brasil, a partir dos Estados Unidos, e que precisa ser pensado historicamente, né, e que está dentro das religiões, não só do cristianismo. O fundamentalismo pertence, né, a matrizes também judaicas, islâmicas, e outras religiões também, há atitudes e posturas, né, fundamentalista. Por isso podemos nos referir a fundamentalismos, né, não a um fundamentalismo só, na medida em que esse fenômeno de longa duração, né, dito fundamentalista, ele também vai sendo reconstruído, ressignificado, reinventado, né? Então, trabalhar o fundamentalismo é trabalhar de dentro, né, o próprio fenômeno religioso, fenômeno social, fenômeno político, porque é um conjunto de atitudes e posturas que atravessam do religioso para o político, do político para o religioso. Então, essa relação, essa coexistência, esse diálogo de complementaridade, ao mesmo tempo de exclusão, isso é próprio do que a gente pode chamar do fenômeno fundamentalista no geral. Entretanto, nós não podemos desvincular o que a gente chama de fundamentalismo ou fundamentalismos de uma temática muito mais ampla, de um transfundo, não é? Que é mais civilizacional até, que é a questão da religião no espaço público, não é? A gente sabe que a partir da modernidade, né, a partir do advento do século XVII, XVIII, XIX, né, a religião, que era uma matriz central de atribuição de sentidos, ou de um sentido para a totalidade da sociedade, podemos dizer isso tanto no Oriente como no Ocidente, essa religião que era a única fonte de significado, de sentido, de formação social e de influência nas esferas da política, da cultura, da arte, da imprensa. A religião era um núcleo promotor, propulsor de sentido, significado e de conformação das práticas sociais. A partir da modernidade, outras esferas concorrentes e até substitutas da religião tomaram esse protagonismo, ou tomaram o lugar desse protagonismo. Eu estou dizendo o Estado, o direito, a ciência, a universidade, ou seja, um processo de laicização e um processo de secularização foi, vamos dizer assim, trazendo a religião para um lugar deslocado do centro, né? Então, muitos cientistas, muitos pensadores vão pensar que o processo de secularização, a partir de Max Weber, por exemplo, a secularização poderia ser, então, não a extinção da religião, mas o deslocamento da religião de um centro. O espaço público passa a ser, então, pensado, ocupado. Decisões políticas a partir do Estado, da burocracia, o saber, a produção do saber, todas essas esferas autônomas da religião, né, tomam decisões e partem de pressupostos que independem do sagrado, da revelação, da tradição, ou de uma matriz institucional estabelecida, do sacerdócio, da doutrina, do dogma, né? Ora, esse deslocamento da religião não ficou sem custo,
para as sociedades que se modernizaram. A religião que antes era centro e matriz, ela, de alguma forma, volta a reivindicar o seu lugar e o seu papel no espaço público, né? Porque se essas esferas de autonomia foram construídas e levadas adiante e estabelecidas, né, o Estado é laico, pelo menos, né, teoricamente, o Estado, né, é um Estado secularizado, né, a sociedade permaneceu religiosa na sua base. As instituições religiosas se multiplicaram, se pulverizaram, né? Há uma pluralidade religiosa, um pluralismo religioso na base, em curso, como o próprio efeito da secularização, da laicização do Estado, né? A religião passa a ser também uma escolha mais pessoal do que uma escolha de uma tradição da família, né? Passa a ser uma realidade mais privada, da subjetividade, né? Mas essa religião também, ou essa religiosidade, não deixa de ocupar espaços no chamado espaço público, né? Então, é esse transfundo que a gente está vivendo, que a gente está falando, que a gente está se referindo, de uma questão que é civilizacional. O que fazer com a religião, né? O que fazer com a religião que se tornou deslocada, mas não ausente. De baixo para cima, nas bases, nas vivências das pessoas, né? E também nas suas forças institucionais, nossa presença institucional. Trazendo o foco para o Brasil, por exemplo, o Brasil é formado como sociedade a partir da aliança Igreja-Estado, a relação do padroado. Isso foi atávico no Brasil, indissociável durante o período da América Portuguesa e também do período do Império. E a República estabelece, em 1890, 89, 90, 91, com a Constituição, que o Estado é laico, né? Então, uma sociedade que é forjada a partir da matriz religiosa, né, com as suas contradições, com os seus valores, com as suas visões de mundo, com as suas tradições, com o seu calendário, essa sociedade, né, de uma hora para outra, ela se vê, não, o Estado é laico, o Estado é autônomo da religião. E passa a agir assim, e tem agido assim, não sem contradições, não sem travessias de influências, né? A Igreja Católica era hegemonicamente, até início do século XX, a religião central e determinadora de valores e padrões, né? Essa hegemonia da Igreja Católica no Brasil romano, essa hegemonia vai deixando de ser, né, tão forte assim. Quer dizer, em 1890, 91, no final do século XIX, 98% da população brasileira, 99% se dizia católica, ou então era formalmente católica. Hoje, os que se dizem católicos estão chegando ao patamar de 65%, 60%. Então, essa hegemonia do catolicismo também foi sendo pulverizada, né? Foi sendo enfraquecida, e um outro grupo religioso, né, também cristão, vai dividir essa hegemonia do campo religioso brasileiro, que são os protestantes e os evangélicos, né, que sempre foram uma minoria no Brasil, né, começam a chegar a partir de 1810, 1820, 1855, as denominações igrejas vão se estabelecendo, mas sempre foram uma minoria. A coisa de 50, 40 anos atrás, 50 anos atrás, os evangélicos protestantes eram coisa de menos de 5% da população brasileira. Hoje estão chegando a um patamar de 32% a 40% da população brasileira. Então, é um salto também significativo. Essas mudanças do campo religioso, elas dizem respeito à questão da presença da religião no espaço público. Dizem respeito a essa inserção e ingerência do fundamentalismo. As religiões de matriz africana, ou de matrizes africanas, né, elas também têm uma presença marcante e fundante da sociedade brasileira, mas sempre discriminadas, sempre marginalizadas, tanto pelo catolicismo como também pelas religiões evangélicas protestantes, embora, né, essas religiões sempre foram, por um lado, discriminadas, mas também
trouxeram para dentro do catolicismo romano e do protestantismo evangélico suas visões de mundo, suas leituras, suas perspectivas, né? Reinventando e influenciando as práticas dessa religião cristã hegemônica, católica e protestante. Então, as religiosidades de matriz africana, elas estão presentes hoje dentro das práticas, tanto católicas como evangélicas. Enfim, é um campo de estudo também muito interessante. O que nos interessa aqui é justamente como essa presença no espaço público da religião, ela se reconfigura nas últimas décadas. A religião passa a reivindicar um lugar na determinação do que o Estado tem que fazer. Né? A Constituição de 1988 é uma Constituição laica, mas ela tem no seu preâmbulo em nome de Deus. Então, no espaço público brasileiro, pensando o Estado, a cultura, né, as instituições, a própria universidade, né, há uma laicidade na sua forma, na sua pretensão, mas na sua prática uma ingerência da religião e do religioso, né, que passa a ser decisiva e passa a ser determinante da própria prática e visão de mundo das coisas. Né? É preciso pontuar aqui que laicidade não significa negação da religião. Laicidade não significa a anulação do religioso, mas ela significa que o Estado ele não pode arbitrar, estabelecer a sua gestão. A sua burocracia não pode favorecer nem religião A, nem religião B, e os seus pressupostos, suas finalidades não partem e nem chegam a partir de uma matriz sagrada e religiosa. O Estado tem que ser Estado de direito, democrático de direito, ele tem que atuar no corpo social, atuar no âmbito, né, da sociedade política e da sociedade civil, sem favorecer e sem confessar-se, né, pertencente a uma matriz religiosa. Isso no Brasil é muito difícil, separar as esferas, separar isso. Não é? Um candidato a um cargo público, por exemplo, se ele se confessar ateu, ele forçosamente ou inevitavelmente pode perder a sua eleição. Não é? Porque essa configuração religiosa da base sincrética, que tem nome de cristão, espírita, né, judaico, evangélico, por exemplo, essa configuração da base, ela influencia o político, ela está presente no político. Então, são questões que eu estou deixando em aberto, que a gente pode até voltar pensando nessa religião, no chamado espaço público brasileiro, nas suas singularidades, ou nas nossas singularidades como sociedade brasileira, na singularidade do nosso Estado, das forças sociais, da presença da religião, né, no âmbito da sociedade civil e também na sociedade política. A gente pode voltar a essa questão, mas agora eu vou fazer um recorte necessário para a gente pensar o fundamentalismo. E o fundamentalismo? Né? O que é o fundamentalismo? De onde ele vem? Né? O fundamentalismo é um fenômeno da modernidade. Né? Ele é moderno com a proposta de negar a modernidade, mas ele é moderno. Né? Embora a gente possa encontrar atitudes de intolerância, de radicalismo, em outros períodos da história. O que foi a Inquisição, por exemplo, desde o medievo atravessando a modernidade? O que foram os pogroms, né? Os linchamentos públicos em nome da verdade, da religião, a queima de hereges, as perseguições. Então, a gente vai encontrar essas atitudes, né, de radicalismo, de intolerância no transcorrer da história. Mas o fundamentalismo é um fenômeno tipicamente ocidental, na sua origem, na sua matriz,
e norte-americano. Aliás, eu não vou usar a palavra norte-americana, eu vou usar a palavra estadunidense, que é diferente, né? É um fenômeno tipicamente protestante, nascido nos Estados Unidos, e que, a partir da primeira e segunda décadas do século XX, aquilo que era uma experiência tipicamente estadunidense amplia, se difunde para outras partes do globo, para o Brasil, América Latina, e vai se reconfigurando, se reinventando, né? A origem do movimento fundamentalista é uma reação no final do século XIX, início do século XX, dentro do mundo protestante, evangélico, né, e católico também, de alguma forma, é uma reação ao avanço justamente da ciência, ao avanço de teorias como o evolucionismo, teorias do campo da biologia, das ciências naturais, do evolucionismo, e também uma reação a teorias secularizadas, materialistas no campo da política, como o próprio marxismo. A filosofia, o iluminismo, essas matrizes geraram, então, o que eu estou chamando de esferas autônomas da religião. O fundamentalismo é uma reação, né? É uma reação muito virulenta por parte de instituições, de lideranças, né, de intelectuais até, em defesa da fé. Em 1912, foi publicada nos Estados Unidos uma série de 20 volumes chamado The Fundamentals, Os Fundamentos. E, a partir de recursos de milionários do petróleo, né, nos Estados Unidos, financiaram cerca de 3 milhões de exemplares dessa coleção para distribuir por todos os Estados Unidos. Os fundamentos. O que são os fundamentos? O que eram os fundamentos? A defesa dos fundamentos da fé cristã contra as ameaças da ciência, as ameaças das teorias e da secularização. E aí os protestantes vão reforçar, né, de maneira dogmática, as verdades da fé que não podem ser mudadas, que são imutáveis, né? É importante também dizer que esse movimento contra a modernidade, vindo da modernidade, né? Esse movimento de reação à ciência, ao liberalismo, a reação, né, às mudanças em curso, também aconteceu, esse movimento, essa reação também aconteceu em 1870, 1872, com o chamado Concílio Vaticano I, da Igreja Católica. A Igreja Católica finca uma trincheira de resistência e reação a todos os avanços que aquela modernidade estava trazendo. Então, o campo católico, o universo católico romano também se arma e tenta se defender os seus dogmas, né? No século XIX, que você tem o dogma da Imaculada Conceição de Maria, né? A questão da infabilidade papal. Século XIX, porque tem que criar um bunker, né? Criar aqui uma trincheira de defesa a essa ameaça avassaladora às verdades e à própria existência da religião, né? Bom, o contexto norte-americano tem uma especificidade da cultura religiosa norte-americana, né? Pós-final do século XIX, início do século XX, de migrações europeias e transformação, é o resultado, vamos dizer, os resultados concretos da segunda revolução industrial, né? Ou da revolução industrial norte-americana, no contexto estadunidense, né? E o campo religioso, então, de maneira muito forte, né? E muito bem estruturada, em universidades, institutos bíblicos, igrejas. No caso dos Estados Unidos, podemos dizer que o ano de 1919 foi um marco, porque foi a primeira vez que o termo fundamentalismo foi utilizado, a partir de um editorial de um jornal religioso, em que o autor do editorial se diz: eu sou fundamentalista, eu não sou conservador, eu não sou liberal, eu sou um fundamentalista. O fundamentalismo se tornou, nos Estados Unidos, não somente um movimento teológico, mas também um movimento cultural religioso. E ele se disseminou tanto na base da sociedade, como também nas instituições religiosas, das igrejas, institutos bíblicos e seminários teológicos. O contraponto a esse movimento, né, do fundamentalismo foi justamente o movimento
do chamado protestantismo do welfare state, quer dizer, do bem-estar, o protestantismo das classes médias norte-americanas, das grandes cidades, que recusou ou recusaram essa forma mais primária, né, mais assim primitiva, né, de defesa da fé. As camadas médias intelectualizadas norte-americanas queriam uma fé que dialogasse com a ciência, que dialogasse com a modernidade e o progresso, né? No entanto, muitas lideranças reagiram a isso, e principalmente os bolsões, né, mais do interior dos Estados Unidos, das cidadezinhas pequenas, né, das cidades menores, cujo reflexo a gente pôde ver agora na eleição, na disputa do Trump com Biden. São bolsões, né, conservadores e fundamentalistas, batistas, sobretudo do sul dos Estados Unidos, né, onde essa hegemonia fundamentalista se tornou muito forte, aliado a questões também racistas, raciais, que a gente não pode divorciar, separar da questão do fundamentalismo. Esse fundamentalismo se popularizou, e de maneira muito rude, né? E eu vou contar aqui um caso que foi emblemático em 1925, numa cidade do interior dos Estados Unidos. Um professor de biologia ensinou a teoria darwinista, né? E a cidade, então, se mobilizou e denunciou o professor, que foi preso, porque ele ensinou evolucionismo, né? Enquanto que no Estado e na cidade era obrigado, então, a ensinar a verdade do criacionismo. Desde então, se formou essa polarização entre criacionismo e o evolucionismo. O nome do professor era o professor Scopes, né? O sobrenome Scopes. E ele foi levado a juízo, houve um tribunal, o chamado julgamento de Scopes, né? E ele, então, foi condenado, e mais uma condenação assim que foi uma condenação de muito desgaste para os acusadores, e essa questão subiu, né, à Suprema Corte, que então estabelece a liberdade de cátedra e a liberdade de se ensinar. Estabeleceu-se nos Estados Unidos a liberdade de se ensinar qualquer teoria no campo da ciência, tá? O julgamento de Scopes foi muito importante porque ele, vamos dizer assim, mostrou a face despreparada desse fundamentalismo, que era muito dogmática, mas sem uma intelectualidade preparada. Não? O que acontece, então, depois desse processo? Esse fundamentalismo ele se populariza, e ele também ele vai se articular e vai se rearmar de maneira mais intelectualizada e se apropriar de um tipo de ciência que reafirmava os dogmas, né? Então, esse fundamentalismo ele se populariza por meio, sobretudo, do uso do rádio, né? O uso do rádio, que começa também nos anos 20, nos anos 30. Ele ganha né, espaços e bolsões nas cidades pequenas, ainda mais, e também nas cidades médias. Ele se espalha, ele é proselitista, né? E vem uma geração de protestantes norte-americanos, estadunidenses, né, fundamentalistas, com maior armadura intelectual, inclusive se apropriando da ciência, embora negando a ciência. A ciência interessa somente naquilo que ela reafirma a narrativa das escrituras, da Bíblia, da teologia. Então, a arqueologia, a geologia, a geografia, a própria história, ela só vai ser apropriada na medida em que ela sustenta e reafirma a verdade estabelecida pelos fundamentos, né? Bom, esse fundamentalismo tipicamente norte-americano, a partir da Segunda Guerra Mundial, há uma mudança significativa, porque ele começa a ter um projeto de expansão que é proselitista e, ao mesmo tempo, expansão política. Esse fundamentalismo não está presente nas grandes universidades, nem nas grandes denominações, né? E, a partir de financiamento e da capacidade de captação de recursos, esse fundamentalismo, que é um fenômeno tipicamente ali, norte-americano, estadunidense, ele passa a se mundializar, né?
E já agora com uma nova configuração do mundial, que é a Guerra Fria. Agora existe um inimigo objetivo, que é o comunismo soviético. Não somente a ciência ou o Estado laico, não é o evolucionismo, o darwinismo, o marxismo, o comunismo, mas agora sim há um cenário objetivo da Guerra Fria. Esse cenário vai emprestar colorações, cores, e vai também legitimar esse discurso, não é, de defesa de entrincheiramento da fé, e esse fundamentalismo que é financiado, né? Grandes corporações, grandes empresas, milionários norte-americanos vão financiar a expansão dessas ideias de missionários. Não é sem razão, em 1949, pós-Segunda Guerra Mundial, a formação da ONU, né? A promulgação dos direitos humanos, ou seja, é um mundo que se desenha de maneira ameaçadora, né? A União Soviética, e esse cenário exige por parte desses religiosos uma defesa melhor estruturada e também que vá se expandir não somente dentro dos Estados Unidos, mas também para além, para fora dos Estados Unidos, para a América Latina, para a África, para a Ásia. Tá? É o que eu chamo, e aí entra a minha pesquisa, né? De pensar esse processo de mundialização do fundamentalismo e como que ele penetra no Brasil e na América Latina. Né? A partir dos anos 50, e sobretudo dos anos 60, 70, há uma avalanche de instituições, missionários, igrejas, movimentos dessa matriz norte-americana religiosa que vem para a América Latina e para o Brasil. E se estabelece no Brasil com uma força muito grande, discursiva, uma força apologética, uma força também política e uma força econômica. Né? Quer dizer, o protestantismo brasileiro é um protestantismo minoritário ainda, nos anos 50, são poucas denominações, mas muito bem organizado, com igrejas, com escolas, com instituições, seminários. Ainda é uma minoria discriminada, olhada com suspeita pela sociedade mais ampla, e esse fundamentalismo ele penetra no corpo do protestantismo brasileiro, que era, até então, poderia dizer, mais marcado pelo espírito ecumênico de cooperação, de tolerância, liberal, politicamente e, às vezes, teologicamente também. Esse protestantismo que tinha uma feição minoritária, mais coeso, bem organizado. Havia a Confederação Evangélica do Brasil, que era uma entidade que representava esses protestantes no Brasil. E aí o fundamentalismo entra, não é? Trazendo dramas e dilemas e questionamentos que eram, então, ausentes no corpo protestante brasileiro. Não é? E acentuou, então, divisões e cisões e complexidades que esse segmento protestante evangélico não conhecia daquela forma. Não é? Então, a pesquisa está justamente nisso, no mapeamento de tantas igrejas, instituições, missionários, ações entre indígenas, missões indígenas, fundação de institutos bíblicos e seminários teológicos, a invasão de uma literatura massiva, né? Com aquela visão de mundo, né? Polarizada, de demonização do comunismo, de demonização da ciência, de negação do evolucionismo. Quer dizer, esses pressupostos, então, eles são disseminados, pulverizados no corpo do protestantismo brasileiro, das igrejas evangélicas. Né? Esse mundo da Guerra Fria polarizado, ele, de alguma forma, favoreceu a entrada do fundamentalismo, que vai se antagonizar, vai fazer uma oposição e uma contraposição ao movimento que a gente pode chamar de cooperação, ecumênico, de diálogo. Os evangélicos estavam fazendo, e ainda fazem, né, um diálogo com a sociedade, com as questões sociais, questões políticas, da desigualdade social. Né? Pós anos 50, anos 60, vem o advento da teologia da libertação, da relação igreja e sociedade, enfim, e o fundamentalismo é um contraponto a essa outra postura
de uma relação da igreja ou da religião no espaço público diferente, né, que o fundamentalismo estava trazendo. Tá? O que eu posso assim afirmar, podemos aprofundar depois, é que esses pressupostos fundamentalistas eles penetraram e se tornaram enraizados no segmento evangélico protestante brasileiro, e que ele veio a se tornar, então, hegemônico, né? Majoritário, hegemônico, a partir do momento em que instituições, as lideranças religiosas compram essas ideias, essas posturas, e vão reproduzir esses ideais nas comunidades, nas igrejas locais, nos seminários teológicos. E você tem um processo, então, de penetração, de incorporação, de enraizamento cultural religioso no corpo da sociedade, que são as igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas, que em 1970 eram 4% da população brasileira e hoje chegam a ser 30%, cresceram numericamente, expandiram-se. E esse espírito fundamentalista acompanhou esse crescimento, né? Esse espírito fundamentalista, esses pressupostos, juntamente com outros processos também, teológicos, ideológicos, políticos, a teologia da prosperidade, né? E outras questões que vão se mostrando para nós muito complexas, né? O que é importante aqui matizar? É importante matizar que as mudanças políticas também que o Brasil passou, sobretudo com o regime, né, militar, com o golpe de 64, civil-militar, a ditadura militar, os evangélicos que até então eram alijados da política, né, eles eram, não vou dizer alijados, vou colocar outra palavra aqui, ficavam à parte da política oficial, eles não tinham ingerência no campo da política. Esses evangélicos, a partir da ditadura militar, estabelecem um novo patamar de relacionamento com a esfera federal, com o governo federal. As denominações protestantes evangélicas, de base fundamentalista, de direita, conservadora, reacionária, elas vão se tornar bases de apoio e linhas de transmissão daquilo que o governo federal, na ocasião, o regime militar estava fazendo, né? Uma contradição e um paradoxo, porque a matriz protestante, desde a reforma, né, vou fazendo aqui uma digressão para voltar ao tema, a matriz protestante, dentro da modernidade, foi uma matriz democrática, a favor da democracia, o livre exame das escrituras, o sacerdócio universal dos santos, a liberdade de imprensa, a tolerância religiosa, foram bandeiras, vamos dizer assim, protestantes durante muito tempo. Mas, nesta configuração recente, de 50, 60 anos para cá, essas matrizes de referência reformada protestante, elas vão ser invertidas uma postura oposta, né, de negação da própria democracia, da tolerância, do diálogo com a ciência, não é? Coisa que se torna, então, mais aguda, mais acentuada nessa conjuntura que a gente está vendo hoje, ao ponto de se constituir um processo que é novo e, ao mesmo tempo, não é novo, de negacionismo, né, daquilo que ou que seriam as evidências de uma verdade científica e do conhecimento. Então, as mudanças políticas vividas pelo Brasil nos anos 70 para cá, a partir não é? E as mudanças também religiosas no campo religioso brasileiro tornaram esse fundamentalismo, né, não um processo periférico, marginal, mas central, estrutural, né, e que vai se imbricar. Aqui está uma hipótese que eu quero colocar, inclusive, para a gente conversar depois. O fundamentalismo que vem de fora, ele se imbrica, ele se relaciona, ele se associa com algumas matrizes que são propriamente nossas, né? As heranças que nós temos na nossa sociedade, do patriarcalismo, do machismo, do sexismo, do próprio racismo estrutural,
esse fundamentalismo ele encontrou condições culturais, de lógicas, de subjetividades, de discursos e de práticas também, onde ele vai se imbricar. Okay? A minha hipótese aqui, o que a gente está vendo hoje, seria um resultado, uma síntese desse processo histórico-cultural que é também político, da ingerência fundamentalista com heranças nossas trazidas da América Portuguesa, de uma sociedade colonizada, né? Desigual, racista, né? Feminicista, né? Essa sociedade que não tolera, que não consegue conviver com o diferente, né? Que inventa formas de negação do outro, não ao mesmo modo e semelhante à sociedade norte-americana, que branco é branco, preto é preto, mas as formas brasileiras são sutis, disfarçadas, dissimuladas, camufladas, né? O racismo é camuflado, as formas de violência do cotidiano também são camufladas. Então, nós inventamos práticas sociais, né? Desde a família até o Estado, né? De fazer, né? De proceder de maneira discriminada, preconceituosa, racista e violenta, mas dentro de uma ideia de legalidade, de naturalidade, né? O que eu quero dizer é que esse processo dos fundamentalismos, nas suas várias nuances e matizes, ele se imbricou com essas nossas próprias heranças. Isso, para mim, é um humus, é uma matéria-prima que ainda precisa ser decifrada, ainda precisa ser estudada, ainda precisa ser compreendida, para a gente entender o que está acontecendo hoje com o Brasil. O negacionismo, poderia dizer, é um aspecto de todo esse escopo, de toda essa ordem ou desordem, né? Ou o que eu chamaria de uma ordem caótica, né? Que foi construída historicamente, que foi tecida, de responsabilidade das elites dirigentes, das instituições, de decisões políticas tomadas, de encaminhamentos, né? De interesses de grupos. Isso não está acontecendo de maneira fortuita e casual, né? Então, o negacionismo é um aspecto, como diz o nome, de negar aquilo que é evidente, aquilo que é prova, aquilo que é, assim, inegável, né? A partir de uma postura, que aí eu me remeto à própria matriz do fundamentalismo, né? De proteger, de reagir, de defender aquilo que não pode ser, vamos dizer assim, ameaçado, né? O fundamentalismo ele funciona sempre na base da construção de inimigos, imaginários ou não imaginários. No dia que não mais existir inimigo imaginário, o fundamentalismo deixa de existir. Então, o comunismo é o inimigo, o marxismo cultural é o inimigo, né? A ideologia de gênero é o inimigo, os partidos de esquerda, o PT, o PSOL, são os inimigos. Então, é preciso erigir permanentemente esses inimigos, né, imaginários, a fim de referendar e construir e legitimar a minha ordem de verdade. Esta ordem de verdade não pode ser ameaçada e ela só é defendida por uma reação que inclui a negação, né, que inclui a negação. Há aí mecanismos também, que eu não vou entrar muito nessa esfera, que não é a minha esfera, de mecanismos psicossociais. Quando você nega, né? Quando você reage, quando você protege, né? É necessário conservar uma verdade de um mundo que não pode ser ameaçado, porque há mecanismos aí de medo, né? De perda, de ameaça. Isso se dá num âmbito particular, pessoal, mas também é um processo coletivo. É um processo coletivo, né? E que as sociedades, elas estão, os grupos sociais estão, atuam, né? E agem a partir também desses mecanismos, né? Então, os fundamentalismos, eles acionam o mecanismo da negação como uma estratégia, como parte da proteção e da defesa de um mundo de interesses, de uma paz
né? Eu vou dizer a palavra paz, de uma satisfação religiosa, subjetiva, a fim de que isso não seja ameaçado nem desconstruído, né? E aí se estabelece uma relação muito complicada com a chamada ciência no geral, né? Que é, na verdade, a primeira esfera, vamos dizer assim, de autonomia, de ameaça à religião como tal, né? Porque ela estabelece, ela parte, né, de pressupostos que, para mim, não são teístas e nem ateístas. Elas partem de pressupostos que são da natureza, né? São pressupostos assim da ordem das coisas como são ou deveriam ser, não é? Da naturalidade, não é? E que isso, então, é levado a efeito por meio de pesquisas e de conclusões sempre parciais, de verdades temporárias, né? Mas que, se essas verdades são elevadas à condição de dogmas, a religião também vai contrapor os seus dogmas aos dogmas da ciência, né? E aí você tem aí um embate, né? Um diálogo, às vezes, de surdos, tá? Que, para mim, é uma armadilha, né? É uma armadilha, tá? Enfim, eu estou entrando aqui nos meandros, né, da lógica do negacionismo. O que seriam, onde estariam, quais seriam as lógicas desse negacionismo, de negar a ciência naquilo que há de vocação da ciência, que é a construção de verdades, que é a conclusão, e a partir de pesquisas, daquilo que é veracidade, a partir da observação, né? Da experimentação, da empiria, né? A fé, ela parte de uma relação que não é empírica no primeiro momento, né? Mas os dogmas, aliás, partem de estabelecimento de uma verdade dogmática, né? Desculpe a redundância, uma verdade que é verdade por si mesma, que não precisa de comprovação. A ciência tem outra matriz epistemológica. E aí você tem um embate de fundo. Mas, talvez para fechar aqui, para vocês me ajudarem a pensar mais, há uma armadilha aí, uma armadilha que os fundamentalistas estão colocando para nós e para a própria civilização. Eu acho que a gente pode conversar mais aí, aprofundar algumas questões que eu não pude completar. Olá, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Semana que vem a gente continua com o mesmo assunto. Até lá!